Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Café Católico, no Café Expresso. Esses podcasts de todas as terças-feiras em que meditamos, sobre vários temas. Tenhamos sempre os olhos fixos em nosso Senhor, que Ele possa iluminar todas as nossas mentes, os nossos corações, para que proclamemos sempre mais a Sua santa palavra. Os podcasts do mês de fevereiro, comigo, Helder, será uma meditação sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Das várias cartas que São Paulo escreveu, tomei a primeira aos Coríntios. E vamos dividir nessas terças-feiras, o mês de fevereiro, com 4 terças-feiras. Essas meditações serão divididas em 4 partes, com essa de hoje como uma introdução, conhecendo um pouco sobre Corinto, e a estrutura da carta, dessa primeira carta que São Paulo escreveu a essa comunidade. É curioso que São Paulo, nas suas várias viagens, sabemos que São Paulo realizou 4 viagens missionárias, e dessas 4 viagens ele visitou Corinto e lá fundou uma comunidade. Vamos contextualizar um pouco. Vejam bem, Corinto, a cidade de Corinto, ela fica numa província. Roma, sabemos que na história de Roma, que foi dividida em monarquia, república e império, no tempo ainda do Império Romano, no período do Império Romano, que começou antes, no ano 27 a.C., até o século V, 476, foi o período do Império, Roma tinha várias províncias. Então, ali na região da Itália, quem eram os cidadãos romanos que viviam ali, na região da Itália, mas as regiões que Roma dominava fora da Península Itálica eram chamadas de províncias. Existiam províncias senatoriais e províncias imperiais. Dessas várias províncias fora da Península Itálica, existiam várias que até inclusive, na primeira década antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, por volta do ano 14 a.C., já existia várias províncias romanas espalhadas fora da Itália. Então, existia províncias como a da África, a da Ásia, Bitínia e Ponto, a província Creta e Cirenaica, a província de Chipre, a província de Gália Narbonense, a província Bética, a província da Macedônia, que escutamos muito nos Atos dos Apóstolos, e uma província também da Sicília e a província da Acaia. A província da Acaia era justamente ali no sul da Grécia, porque ali temos o mar Mediterrâneo, e temos a Macedônia, a atual Albânia e a Grécia, e no sul da Grécia está justamente a província da Acaia. Do lado direito, olhando quem olha para o mapa, tem o mar Egeu, do lado esquerdo, o mar Adriático. E ali no sul da Grécia, tem um istmo, chamado Istmo de Corinto, que é uma parte estreita do mar que passa como uma estreiteza onde os navios passavam. E por ter Corinto 2 portos, havia uma grande movimentação justamente no Istmo de Corinto. Era onde os navios passavam, uma faixa estreita, que fica ali entre o mar Egeu e o mar Jônico. Dessas províncias, a província da Acaia, Corinto estava lá. Corinto, ela foi
saqueada no ano de 146 por um cônsul romano chamado Lúcio Múmio, que foi conhecido, né, na história como o saque de Corinto. Um século depois, o imperador Júlio César ele construiu, né, que em breve Corinto se tornaria a capital, né? Corinto se tornaria a capital da Acaia, dessa província. Como eu falei, é uma cidade de porto e Corinto era uma cidade portuária com dois portos famosos, né? O porto de Cencreia, né? E o porto de Lecaia, ou Lequeu. O porto de Cencreia tinha rotas comerciais orientais e o porto de Lequeu, ou Lecaia, tinha rotas comerciais a oeste da Itália e da Europa. Então, uma cidade portuária. Então, imagine, né? Corinto fica atualmente, né, a 5 quilômetros a nordeste, hoje, das ruínas da antiga cidade. Existia um geógrafo Estrabão que ele dizia que Corinto ela é dona de dois portos. Lá, né, tinha muita prosperidade, um grande fluxo marítimo, né, um estilo de vida imoral, por ser uma cidade portuária, né, e tinha uma localização estratégica. Inclusive, com toda essa vida de imoralidade, imaginem que os deuses, né, cultuados em Corinto tinham como que, entre aspas, né, deuses padroeiros, né, a Afrodite e o deus Ísis. Então, Corinto tinha essa grande movimentação. E ali, né, das suas viagens, São Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele fundou, né, a cidade de Corinto. Ao fundar a cidade de Corinto, ele soube, depois, posteriormente, que teve muitas problemáticas naquela comunidade. Paulo já estava em Éfeso, e isso por volta do ano 54 a 57. Na sua terceira viagem missionária, ele escreve uma carta, né, para esta comunidade. Inclusive, tivemos algumas cartas perdidas, né, e sobraram as cartas canônicas atuais, que temos como primeira carta dele, de São Paulo aos Coríntios, e a segunda carta, né, porque houve uma carta pré-canônica, que não existe mais, e depois foram escritas outras, né, uma carta chamada Carta das Lágrimas. Então, nessa localização de Corinto, quando São Paulo ele funda essa comunidade, ele sabe, né, por informações que lhe são passadas, inclusive no capítulo 1, versículo 11, ele fala sobre que teve informações a respeito de como estava a comunidade, né? Ele diz que é justamente a comunidade da casa de Cloé, o pessoal da família de Cloé. Ele diz assim: com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. Então, isso é uma correspondência que São Paulo tinha com alguns membros da comunidade. E, né, soube que havia partidos rivais dentro da comunidade, na igreja. Inclusive também pela casa de Cloé, ele é informado que havia pessoas que desafiavam a sua autoridade de apóstolo. Então, São Paulo escreve, né, a, a comunidade de Corinto para resolver sobre vários problemas que existia na comunidade. A estrutura da carta mais ou menos contém o endereço, que está no capítulo 1, depois uma ação de graças, ainda no capítulo 1. Depois, Paulo, né, na segunda parte, entre o capítulo 1 até o capítulo 6, né, versículo 20, há as discussões partidárias e escândalos que existem na comunidade de Corinto.
depois do capítulo 7 até o capítulo 11, São Paulo vai tratar sobre soluções para vários problemas que existiam, sobre o matrimônio, sobre a virgindade, sobre carnes oferecidas aos ídolos. E, por último, já no final, as assembleias litúrgicas e os carismas, está entre o capítulo 11 até o capítulo 14, versículo 40. No capítulo 15, o grande discurso sobre a ressurreição dos mortos. Então há uma conclusão no capítulo 16 e algumas saudações. Então essa é a estrutura da carta de São Paulo aos Coríntios, com um endereço, uma ação de graças e sobre os vários problemas que vão ter a comunidade. Vamos ver que problemas muito sérios aconteciam na igreja primitiva e não é de hoje que esses problemas também acontecem hoje em nas nossas comunidades atuais. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como vai dizer São Paulo, muitas coisas foram escritas, essas coisas foram escritas para nos dar o exemplo. No próximo encontro, vamos começar a tratar da problemática dos temas, dividido a parte dos partidos e escândalos que existia na comunidade de Corinto. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar neste mês de fevereiro, com a graça de uma meditação a respeito da sua santa palavra, através deste santo apóstolo, missionário e que deu a vida por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele, a Jesus, nosso Senhor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, meus irmãos.